aí, meu povo do nono ano? Estou aqui novamente em mais uma aula de ciências da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Carolina e a gente vai continuar a nossa conversinha, né, sobre unidades de conservação. Pois é, gente. Mas quem está aqui comigo para ajudar a passar esse conhecimento para frente, né? A colocar esse conhecimento na mão de todos e todas é Raquel, que está aqui comigo, né? Raquel, muito obrigada pela sua presença aqui, né? Ajudando essa passagem do conhecimento para todos e todas, tá certo? E também, quem é que está me acompanhando tanto, hein? Uma hora sou eu com ela, outra hora ela comigo. Em nono ano, vocês estão acostumando já, hein? É a professora Vanessa. E aí, Pois é, professora? professora Carol, estamos dando vários closes Não aqui, é? né, na turma do nono ano. Que bom estar aqui novamente com vocês. Agora, para a gente conversar um pouquinho, né, dessa disciplina que eu também adoro, que é ciências. E tem também algumas coisinhas aí que a gente vai ver que se encaixam muito perfeitamente com a Nossa senhora, sustentabilidade, então. né? Elas andam juntinhas. Então, é um prazer estar aqui com vocês, certo? Para a gente interagir, bater esse papo que é bem agradável. Antes da professora, de eu passar a bola aqui para a professora Carol, eu quero informar vocês que vocês podem baixar o aplicativo do Educa Recife. Os QR Codes, olha aí, já na sua telinha. E aí você pode interagir ao vivo com a gente aqui. Olha que legal. E essa interação é super importante para a gente potencializar, fortalecer o nosso conhecimento. Então a gente vai ficar bem atento aqui no chat para vocês poderem interagir, tirar dúvidas, enfim. Não é isso mesmo, professora Carol? Exatamente isso. Então, vamos embora, né, Cleitinho? Joga na tela aí para eles. Isso, valeu. Então, olha só. Gente, para vocês não ficarem assustados aí, né? Cleitinho e Dalila estão acompanhando a gente aqui lá no estúdio. No estúdio, lá não, né? Aqui no estúdio, né? Então, um beijo para eles dois, né? O professor Helene chegou ali também. Eita, que Opa! tá uma galera aqui, hein, com a gente. Pois é. Então, vamos lá. Vamos ler aqui essa frase de Ed Begley Jr. Gente, olha só, Vanessa. Não Opa! entendo por que, quando destruímos algo criado pelo homem, chamamos isso de vandalismo. Mas, quando destruímos algo criado pela natureza, chamamos de progresso. Opa! Eita, frase forte, hein? Frase forte. Rapaz, e olha só essas duas fotos aí. Joga aí na tela de novo, por gentileza. Olha aí, ó. Vandalismo. A gente tá vendo ali uma lixeira, né? Eu acho que Isso. é um descarte ali, né? Tocaram fogo nessa lixeira, gente. Isso é vandalismo. Mas quando a gente vê uma floresta pegando fogo, é progresso, é? Eita, será que é isso mesmo? E aí, Poxa, professora essa Vanessa? imagem é bem impactante, né? Bem forte aí. E boa reflexão, né, gente? Porque a gente coloca em xeque o que é esse progresso, né? Que desenvolvimento, crescimento é esse que a gente está destruindo os nossos recursos naturais, hein? É algo que a gente precisa refletir, né? Quando a gente está falando de progresso, que a gente quer crescer, se desenvolver, mas desenvolver como? Destruindo a natureza? Destruindo o ser humano, né? Que precisa dela, porque quando a gente está falando também da natureza, está falando da natureza humana também. Então, que progresso é esse? Então, acho que já começou bem, viu, Não professora foi? Carol, com essa Já começamos reflexão. cutucando aí É uma a cabeça de provocação. vocês. É uma provocação, exatamente. Exatamente. Pois é. Então, amei essa frase, porque essa frase é perfeita. Ela cabe perfeitamente em tudo que está acontecendo hoje em dia. E é importante que a gente comece a ter senso crítico, né, professora? Isso. Igual na aula de sustentabilidade, né? Então, a gente está falando disso também, senso crítico. Então, vamos lá. Vamos ver essa charge aí. Olha só. Chega um amiguinho, né, na casa de Mafalda. Essa menininha adorável que tem mais de 100 anos. Não é verdade? Exatamente. Então, chega um amiguinho na casa de Mafalda e fala: Oi. Aí Mafalda, psiu, né? Fala baixo. Tem um doente em casa. Aí o amiguinho dela pergunta: Seu pai está doente? Aí ela: Não. Então é sua mãe? Também não. Então, os dois chegam no quarto de Mafalda. E quem é que está deitado na cama de Mafalda? O planeta Terra.
Eita, Infelizmente. Lele, hein? Eita, esse diálogo de Manuelito, né? Que é um dos amigos de Olha Mafalda. aí, a professora Eu Vanessa adoro Mafalda, sabe viu? todos os personagens de Mafalda, gente. Perfeita Exatamente. para estar aqui. Eu Então, adoro Mafalda. Adoro essa tirinha. E essa tirinha traz uma reflexão bem legal, viu, professora Carol? A partir da leitura aí dessa tirinha, a gente pode pensar, né? A gente está adoecendo o nosso planeta Terra. E somos nós, seres humanos, né? Nessa visão de progresso, de desenvolvimento, né? Com um olhar só para o desenvolvimento econômico, a gente está destruindo e adoecendo o nosso planeta Terra, que é esse planeta tão fantástico, né? Nossa verdadeira moradia. E a gente, nesse olhar, né, destruidor, visando só lucro, né, o dinheiro, a gente acaba esquecendo, né, dessas questões que são tão importantes, são tão caras para a gente, que é cuidar dos nossos recursos naturais. Então, quando traz essa tirinha aí, o planeta Terra, né, tá deitado ali na cama e assim, né, adoentado, é porque é justamente isso, né? Estamos adoecendo o nosso planeta Terra. e outra que é perfeita também para essa colocação que a professora Vanessa acabou de colocar, é essa charge aí, ó, também de Mafalda, maravilhosa. Mafalda, que tem um senso crítico muito grande, viu? Esse personagem é importantíssimo. Então, olha só, Mafalda está sentadinha na rua, tá? E aí vem passando um senhor com uma maletinha e uma plaquinha escrito não funciona, tá? E aí, Mafalda, curiosa, resolve seguir esse homem, né? E lá vai ele andando com essa plaquinha escrito não funciona pelas ruas e Mafalda seguindo ele. Até que ele para na frente de um orelhão. Lembra, gente, orelhão? Eu acho que não é do Eu tempo acho que eles deles, não lembram, não. não, né, professora? Mas eu acho que vocês sabem o que é orelhão, sim. Aquele telefone que ficava na rua, né? Quando a gente não tinha celular, era muito utilizado, né? E muitas pessoas também não tinham telefone em casa, né? Telefone fixo, tá? Então, quando o celular não tinha chegado ainda no mundo, e por muito tempo, mesmo com o celular, né? Que ainda era muito caro, as pessoas ainda utilizavam muito o orelhão. Mas, enfim, gente, esse cara, ele chega num orelhão e coloca essa plaquinha, não funciona. E aí, Mafalda sai andando pela rua sozinha, pensando assim, ó, achei que ele ia pendurar a placa na humanidade. Então, não funciona, né? Tudo isso que a Isso. professora Vanessa falou antes. E não funciona, né, esse padrão, esse Uhum. modelo, né? Não é que nós, seres humanos, porque nós somos seres preciosos e importantes, né? Trazemos muitas ferramentas, tecnologias para interagir, né, dentro da sociedade. Somos, de fato, seres, né, que utilizamos a nossa razão, né? Temos a No final razão. das contas, somos os homo sapiens, né, professora? Os Exatamente. sábios, né? Exato. Porém, o que a crítica aí, né, de Mafalda, dessa tirinha, é justamente a esse modelo, esse padrão que a gente vem aqui trabalhando nas aulas, né? Esse padrão, essa lógica que a gente vem seguindo, onde os valores, né, estão bem distorcidos, bem desconectados com a natureza, desconectados com o indivíduo, com o coletivo, porque a gente vive numa sociedade cada vez mais visando o individual, né? Cada um por si, onde a gente não visa valores éticos, respeito e tudo mais, mas visa o ter, né? O possuir algo. É uma sociedade das aparências. E aí, será que é isso mesmo que a gente quer? Ou são os valores, o respeito, né? As virtudes que precisam prevalecer diante dessa crise que a gente vive. Então, o que não funciona não é o ser humano. O ser humano funciona muito bem se ele mudar, né, transformar essa visão. O que não funciona é o padrão, o modelo não está funcionando. É E a gente verdade. está tendo repercussões, né, consequências dentro desse padrão que a gente está vivendo na atualidade. Exato, perfeito. E por que que a gente está falando disso tudo, né? Falando de planeta. Ah, professora, a gente não está falando de ecossistema, a gente não está falando. Não, gente, a gente está falando de unidade e conservação.
né? Começamos a falar isso na aula anterior e agora a gente vai continuar, porque a unidade de conservação tem tudo a ver com a preservação e a conservação do nosso planeta, já que elas, né, são as responsáveis por guardar um pouquinho dos nossos recursos ali, né, num território limitado, mas é uma forma dos seres humanos preservarem ou conservarem aquele território, né? Então, se não houvesse necessidade da gente cercar um território, né? Na verdade, a gente fala cercar, não temos cerca lá ao redor, tá, gente? Mas a gente fala de cercar, é demarcar aquele território ali, dizer assim, ó, aqui a gente não pode mexer nem numa folhinha de uma árvore. Ou aqui a gente só vai poder fazer pesquisa, né? Fazer alguma atividade que vai ser monitorada e tudo mais. A gente tem que fazer isso por quê? Porque os recursos estão indo embora, né? Exato. Senão a gente vai explorar tudo que existe. E daqui a pouco a gente não vai nem mais lembrar do que é uma árvore. Não é Exatamente. isso? E quando está falando, professora, desses territórios, né, que existem de proteção, né, de conservação, a gente está falando de um território onde existe legislação. Né? Existe, vamos dizer assim, políticas para manejar dentro daquilo ali. Por quê? Né? Mas por que existe uma legislação específica para aquele determinado território? Porque entende-se, né, que aquele território ele tem, como é que a gente pode dizer, uma biodiversidade, né? Ele tem uma área ali muito delicada, sensível, né, e que precisa ser preservado aquilo ali. Então, quando a gente está falando de unidades de conservação, a gente está falando de um território que precisa de um olhar mais cuidadoso, um ambiente, uma paisagem que tem mais aspectos naturais, né? Que ali tem fauna, flora, que interagem, que é necessária. E no caso do Brasil, que tem uma grande biodiversidade ali para ser, né? Exatamente. Então, que não pode fazer qualquer intervenção, né? O homem chegar assim, o homem, a gente diz o ser humano, né? Chegar e intervir de qualquer jeito, né? Como é muito feito aqui nas áreas urbanas. E aí a gente está nesse caos, vamos dizer, urbano, né? Que muitas cidades foram crescendo de uma forma desordenada. Então, quando a gente está falando de unidade de conservação, a gente está entendendo que aquele lugar precisa de um olhar de preservação, porque é mais sensível, né? Porque se a gente intervir, né, nas nossas ações antrópicas, né, ações humanas ali, a gente pode perder a fauna, né, que só tem naquele lugar, é endêmica, a gente pode perder a flora. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente está falando desses territórios, dessas unidades de conservação. Perfeito, professora Vanessa. Então, gente, olha só. A gente terminou a nossa última aula falando sobre isso aqui, ó. Qual a porcentagem de unidades de conservação no Brasil, né? E a gente viu que o nosso país é o quinto do mundo maior em território, não é isso? Então, que temos 8 milhões aí de quilômetros quadrados, tá certo? 18% desses 8 quilômetros são cobertos por unidades de conservação, constando aí mais ou menos 1,5 milhão, né? Milhão de quilômetro quadrado. E desses 18% que são cobertos por unidades de conservação, somente 6%, né, constituem aí unidades de conservação de proteção integral. Essa unidade de conservação de proteção integral, ela vai permitir o uso indireto dos recursos naturais, né, podendo haver ações, né, atividades de educação, pesquisa e turismo, tá certo? Então, por bioma, né? E aí, mas qual a porcentagem de unidades de conservação por bioma? Que é importante a gente saber, né? E dentro da Amazônia, quanto a gente tem para conservar? Dentro da Caatinga, o que, que a gente tem de unidade de conservação? Como é que é isso, né, prof? Então, só lembrando aqui que a gente não tem só unidade de conservação em ambientes terrestres, tá? Também conservamos, né, temos unidades de conservação em ambientes aquáticos. Então, ó, temos aí cerca de 26,5% de unidades de conservação em área marinha, ou seja, no litoral, que pertence aí ao nosso Brasil, né, gente? Noronha aí, incluída. E Noronha incluído, tá certo? Então, a ilha de Fernando de Noronha, né?
e cerca de 23% em áreas de proteção ambiental, ou seja, em APAs, né? São mais abertas, né? As APAs, elas têm uma Flexibilidade. flexibilidade, exatamente. Mas Então, existe umas regrinhas, né, que é muito conhecido espaços assim, em unidades, que é o plano de manejo. isso, Porque apesar de ser flexível, mas eu não posso fazer o que eu quero, né? exato. Chegar ali, aquele terreno, eu vou morar ali e fazer o que eu quiser, né? Construir um prédio, fazer. Não, Não, existe é. um plano para eu manejar aquela área dali, que é conhecida, né, área de proteção ambiental, que é a famosa APA. Isso, exatamente. E cerca de 2.300 unidades de conservação no Brasil. Parece muito, né? Mas o nosso país, ele é de tamanho continental. E eu acho que todos vocês já ouviram falar nisso, né? Ah, o nosso país, ele é um país de tamanho continental, né? Ele é tão grande e tal, tal, tal. Então, é pouco ainda, tá? É pouco. Ainda mais para o que está indo embora com as atividades humanas, né? Nos ambientes terrestres e nos aquáticos também, tá certo? Então, vamos ver aqui por bioma qual é a porcentagem de unidades de conservação que a gente tem. Então, na nossa Amazônia, joga aí na tela, por gentileza. Ótimo. Então, na Amazônia, a gente tem aí, lá no norte do país, estão vendo em cinza, está representando a floresta amazônica, né? 28% da floresta amazônica, né, está dentro dessa proteção aí ambiental por conta das unidades de conservação, né? Mas, gente, desses 28%, será que consegue mesmo, né? Se for numa área de proteção integral, ou se for numa área de uso sustentável, será que se consegue mesmo manter, né, todas as regrinhas, todo o plano de manejo que já foi escrito ali, já está determinado? Será que consegue manter isso, Nem professora? sempre, viu? E a gente ouve falar tanto nessa questão das queimadas, né, dos desmatamentos nos últimos anos. E a gente vê o quanto foi enfraquecendo, né, algumas políticas ambientais. E a gente precisa, de fato, ficar atento, porque são lugares que a gente precisa preservar, porque tem bicho, tem planta ali que só existe, né, É, naquela região. Se a gente não preserva, aí a gente já está falando, né, de várias espécies aí que estão ficando em extinção, né? E se a gente acaba com essas espécies, você não vai encontrar em lugar nenhum em mais no lugar nenhum. planeta. Então, por isso que é tão importante a gente analisar e fazer essa reflexão em relação a essas unidades de conservação. E não só importante na perspectiva de número de espécies, né, que a gente tem por conta da biodiversidade, mas do que aquela espécie é capaz de fazer ali naquele ecossistema, né? E cada uma tem o seu serviço, né, tem a sua função a cumprir, tá certo, gente? Então, é importante olhar isso. Próximo bioma, nossa caatinga. Aí o nordeste do Brasil aí, né, principalmente, mas também pega uma parte da região sudeste, né, em Minas Gerais, tá certo? Então a nossa caatinga, 8,8% somente da caatinga está dentro aí de unidades de conservação, né? E a caatinga também é outro ecossistema que sofre, é outro bioma, né, que sofre bastante, tá? Com queimadas, com retirada de lenha, tá certo? E a caatinga, ela tem uma questão aí crítica, né? Que é a resiliência daquele bioma, tá? Então, uma mata retirada de caatinga, ela não retorna, ela não consegue voltar, né? Não cresce tão rapidamente quanto uma mata atlântica, por exemplo. Essa questão da regeneração do ambiente, tá certo? Então, é uma questão bem crítica aí também para se ter em mente. O Cerrado, meu Deus do céu, gente, o Cerrado é gigantesco, tá? Ele pega parte da região norte, tem parte da região nordeste, parte da região sudeste, parte do centro-oeste. Então, olha o Cerrado como ele é, né? Ele está muito em áreas de transição também, tá? Então, ele faz, né, como se ele fizesse uma divisa ali, né, gente? Essa área de transição é o quê? Quando um bioma ele está em transição com outro bioma
entende? Então, o Cerrado faz isso aí com Mata Atlântica, faz isso aí também com Caatinga, com Mussununga, com outras vegetações, tá certo? E vem Então, sofrendo bastante, o né? Cerrado, pela localização dele, né, no Brasil, ele sofre bastante com o desmatamento, né? Exatamente, Para com plantação, né, professora? desmatamento, queimadas. Inclusive, a gente vivenciou, né, um pouco tempo atrás, inclusive foram divulgadas várias imagens de bichos agonizando, várias pessoas indo trabalhar lá voluntariamente, né, para poder salvar algumas espécies, bichos, várias imagens bem impactantes que a gente conseguiu visualizar, né, foram divulgadas na internet. E, infelizmente, é essa a realidade, é chocante, né? Mas a gente precisa, às vezes, ver e ter esse choque mesmo de realidade, porque para a gente se levantar e dizer assim, o que é que a gente está querendo fazer, né? Com esse recurso natural que a gente tem gratuitamente, né, à disposição. O que é que a gente está fazendo em nome de um progresso? Que progresso é esse? Né? Que eu estou matando outras espécies, que eu estou prejudicando ao ambiente, estou prejudicando a gente mesmo, né? A questão de doenças que vão surgindo também com todo esse processo. Então, é essa reflexão mesmo, viu, Carol? De que progresso é esse, né? Que desenvolvimento é esse? Uma falda perfeita, né? Pois é. Agora, Pantanal. Olha Pantanal, coisa linda. Essa água toda que a gente tá vendo aí nessa foto, né? Essa água toda, ela tá indo embora, tá, gente? O regime de cheias e secas no Pantanal está sendo muito afetado, tá certo? Então, nós temos apenas 4,6% de unidades de conservação dentro do Pantanal. E isso é uma coisa assim que não dá nem para acreditar, né? Seguindo aqui, Pampa, lá no sul do país, dos Pampas sulinos. Então, nos Pampas, 3%. E os Pampas, que tem essa paisagem aí, né, predominante, né, de ciperáceas, gramíneas, né, essa vegetação mais baixa, uma ou outra árvore no meio aí, tá? Então, aí fica mais fácil ainda de se transformar isso em pasto, em áreas agriculturáveis, né? O agronegócio se concentra bastante nessa região, né? Exatamente, professora, exatamente. Então, gente, a gente está vendo aí todos os nossos biomas, né? Os principais, pelo menos, né? Mata Atlântica, 9,5% somente. Gente, a Mata Atlântica, coitada, né? Ela vem, desde que o europeu pisou aqui no nosso país, né? Na época do Brasil, que o Brasil que foi achado, né? Que nunca esteve perdido, na verdade. Pois é. Mas o Brasil que foi achado pelos portugueses. Essa Mata Atlântica, coitada, está sendo devastada desde lá. E eu não sei como é que ainda existe Mata Atlântica, sinceramente, tá? Então, 9,5% aí da nossa Mata Atlântica, belíssima, e está protegida, quase nada, tá? Porque o que resta dela, meu Deus do céu. Então, tipos de unidades de conservação, gente. Nós temos o tipo de uso sustentável e de proteção integral. Então, a gente está vendo aí, ó, que de uso sustentável, Floresta Nacional, Reserva de Fauna, Reserva Extrativista, Área de Proteção Ambiental, né, a APA, e de proteção integral, Refúgio de Vida Silvestre, Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica. Olha, eu já fiz trabalho aí, sabe em que tipo de floresta? Ó? A prof já fez trabalho aí em Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Resex, já fiz trabalho em APA, já fiz trabalho em Parna, né, Parque Nacional, Estação Ecológica. A prof já andou bastante, viu? Já. Bióloga de campo, viu? Já trabalhei bastante em vários lugares desses. Então, gente, de proteção integral. O que é que quer dizer, né, esse tipo de unidade de conservação? O objetivo é a preservação da natureza, né, e a utilização dos recursos de forma indireta. Então, pode fazer pesquisa nesse lugar, né, relacionada com a diversidade que existe lá, né, na área, tá certo? Não tem problema nenhum fazer pesquisa em proteção integral. E aí, são esses os tipos aí, né? Até mostrei ali naquele gráficozinho de antes, mas estação ecológica, reserva biológica, rebio, Parna, né, Parque Nacional, Parque Estadual, Monumento Natural. Então, ó, o que importa aí, gente, é que cada um
desses tipos aí de unidade de conservação, de proteção integral, ele tem as suas regrinhas a serem seguidas, tem os seus planos de manejo, tem se pode entrar, se não pode, como é, né? Como é que faz, tá certo? Então, cada um desses aí tem a sua regrinha, né? A sua forma de lidar, né, professora? A gente falou até de um parque nacional na aula anterior, né, professora Carol, que lá em Noronha, né, como Sim. puxando sardinha aqui, porque eu já morei algum tempo lá, Foi. lá tem uma área que é parque nacional e, de fato, lá é bem mais restrito. Para algumas praias, né, áreas ali de fauna, flora, a gente tem toda uma cautela, né, não pode, tem equipamentos que não podem ser utilizados, produtos mesmo que a gente passa, né, protetor solar que não pode Isso. ali ser utilizado. Então, é bem mais restrito, porque, de fato, é proteção, né, integral para a manutenção da integridade daquele ambiente. E aí já é diferente dessas áreas, por exemplo, de proteção, né, ambiental, que tem um uso, pode se utilizar, mas tem que ser sustentável. Exatamente. Né? Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, porque dentro da proteção integral, né, desse tipo de unidade de conservação, existem aquelas todas, né, Sim. que a gente acabou de nomear, e cada uma tem uma regrinha Regrinha, diferente, tá certo, para ser seguido, tá? E o outro tipo de unidade de conservação é o de uso sustentável. E aí, nessa de uso sustentável, o que é que ela diz, né? Unir a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos naturais que estão disponíveis ali naquele território, tá certo? Então, lá é permitida a exploração do ambiente, porém, mantendo a biodiversidade. Pode explorar, mas de uma maneira, né, não irresponsável, né? Tem que ser de maneira responsável, seguindo todo o protocolo, né, que foi descrito num plano de manejo, né, que a professora Vanessa já falou aqui, né, já chamou a atenção a vocês. E aí, os tipos de unidades de conservação de uso sustentável são esses aí, ó. Joga aí na tela, por gentileza. Ótimo, obrigada. Então, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, a área, né? Tem até aqui em Recife tem uma área, viu? Floresta Nacional, Reserva Extrativista e Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN. RPPN. Tem uma RPPN, inclusive, aqui no interior de Pernambuco, em Betânia. Ela pega parte de Betânia, parte de Floresta. Já fui lá, a RPPN Maurício Dantas. É linda a caatinga lá. E aqui, ó, nessa de uso sustentável, eu trouxe a APA Estuarina do Rio Capibaribe. Olha só, essa lei aí, ó, foi que determinou essa APA, né? Então, a Lei 9.931 de 1986. Então, essa área, que é a área do centro aqui da nossa cidade, né? Ela é de intensa ameaça, porque tem uma expansão imobiliária muito grande ali, e ali também tem movimentações de barcos, né, de navios e tudo mais. Então, tudo isso aí, gente, mexe com o ecossistema, tá? Então, é necessária a preservação dos mangues no entorno Lixo, dessa né? APA. Os resíduos, né, que são Os resíduos que lançados. saem ali, tanto da cidade, né, como um todo, como dos navios, dos barcos, tá certo? Isso. Então, os resíduos que a própria população joga, não é? Pois é, gente, por isso que a gente tem que cuidar. A gente olha ali para o Recife Antigo e nem imagina, né? Ah, isso aqui é uma área de proteção ambiental. Pois é. E é uma área bem importante de manguezal. Isso, eu vivenciei, né, uma cena bem impactante há uns meses atrás, que eu estava no Marco Zero ali e um pescador jogou uma rede, né? Porque tem gente que precisa desse rio, dessas águas para sobreviver. Sim. Né? E aí ele jogou uma rede, só que não veio peixe, professora Carol, veio vários Lixo, né? plásticos. Infelizmente, isso é um cenário, né, que a gente não queria ver, mas a gente vivencia, e aí por isso que a gente chama atenção. Pois é. E no Parque Estadual de Dois Irmãos, aquela área ali de Dois Irmãos, aquela mata que tem toda ali, agora, né, desde 2014, essa lei municipal aí, ó, determinou que aquilo ali é uma área de relevante interesse ecológico. Então, essa área aí, super importante, né, que pega a Mata de Dois Irmãos e bairros vizinhos ali. A gente sabe que tem uma área grande, né, de floresta, né, isso, gente? Pois é. Então, eu vou deixar para vocês isso aqui, ó. Qual é a diferença entre preservar e conservar?
Pesquise, pessoal, sobre as reservas de proteção integral e de uso sustentável que tem aqui no nosso estado. Faça uma discussão com seus professores, né, com seus colegas, para que vocês entendam mais ainda a importância de se preservar e se conservar essa nossa natureza, esse nosso planeta. Né, professora Vanessa? Exatamente, top, show, adoro esse tema. Sempre é bom estar aqui dialogando, batendo esse papo, porque é um tema muito importante e que eu gosto bastante. Eu acho que os meninos também, viu? Eu acho O pessoal, os nossos estudantes também. Um beijo, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meus amores. Até a próxima. Beijo, até a próxima.